Olá, tudo bem? Estamos aqui com a presença ilustre do mestre, doutor, professor Reginaldo Pinheiro e também mediador. E vamos iniciar uma entrevista com ele, fazendo 3 perguntas e conhecendo um pouquinho mais do dia a dia e do que acontece em uma mediação, em um centro de conciliação. E para iniciar, gostaríamos de saber do senhor, professor Reginaldo, o que acontece, qual é a importância do métodos adequados de solução de conflito no dia a dia para o nosso ordenamento jurídico. Obrigado pelo convite, queria parabenizar o grupo de vocês pela iniciativa. O que a gente precisa entender, assim, quando nós estamos falando de conflitos, estamos vivendo uma sociedade complexa, cheia de conflitos, e nós temos solucioná-los. Durante muito tempo se pensou que essas soluções fossem apenas para a sentença do juiz. Então eu tenho um problema, eu submeto ao judiciário, e o judiciário vai, depois de algum tempo de tramitação do processo, vai me dar uma sentença. Mas isso apresentava alguns problemas, como por exemplo o custo, como por exemplo o tempo de demanda. E aí nós precisamos saber que uma justiça que demora, uma justiça tardia, ela não é injustiça, ela é uma injustiça. E nós não queríamos isso, nenhuma sociedade quer isso. Quem tem um problema, bate as portas da justiça, busca solução e uma solução logo. E nesse caso, os estudiosos, especialistas, começaram a pensar, os aplicadores do direito, começaram a pensar em métodos, em jeitos, em fórmulas de resolver os conflitos, sem que se esperasse ou que a sentença fosse a única forma dessa solução. E aí começou a pensar em métodos alternativos à sentença, não é? E hoje o critério mais moderno que nós temos são os métodos adequados de solução de conflitos, que nesse contexto nós vamos buscar a aplicação de técnicas voltadas à solução que melhor se adequam à complexidade da demanda que é submetida. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar e é nesse sentido que se mostra a importância nesse momento do nosso ordenamento jurídico. Continuando com a nossa entrevista, professor Reginaldo, qual é a importância do mediador, do conciliador, para a resolução dos métodos adequados? Veja bem, nesse contexto de buscar a melhor solução para um conflito, e esses são conflitos para mais diversas natureza, né? Pode ser um conflito ligado ao meu banco, pode ser um conflito ligado ao meu vizinho, pode ser ligado ao meu cartão de crédito, pode ser o meu telefone, pode ser até a família. Então, digamos, dessa multiplicidade de problemas, de tipos de demandas que nós temos, nós precisamos dos profissionais adequados, que possam intermediar, nos auxiliar isso, e com a técnica adequada. Porque, veja bem, se nós estamos buscando técnicas profissionais, sobretudo o judiciário, vamos falar do centro judiciário, significa que as partes sozinhas não conseguiram chegar a essa solução. Então, para isso, nós precisamos dos profissionais adequados, do treinamento adequado. E quando a gente fala do conciliador e do mediador, nós estamos falando de 2 personalidades, de 2 categorias de profissionais, da mais importante nesse momento para esse contexto, e que demandam conhecimentos próprios e especializados, né? Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça que promove cursos extremamente complexos, com uma carga horária extensa, justamente para que esses profissionais saiam desse curso altamente habilitados, preparados para ofertar a melhor técnica e buscar a melhor solução. Então, eles são muito importantes e a gente precisa prestigiar o trabalho deles, inclusive. E para a gente finalizar a nossa entrevista com o professor, advogado e também mediador Reginaldo, a nossa pergunta é: qual a sua impressão ou opinião de utilizar os métodos adequados à conciliação no meio jurídico? Os métodos adequados de solução de conflitos são, na verdade, o que há de mais moderno
para possibilitar o acesso à justiça do cidadão. Porque, veja bem, nós temos uma justiça que ela não é acessível, ela é ainda, infelizmente, um pouco cara para muitas pessoas, e quando nós temos os métodos adequados, através dos organismos que são sejusques, e além de outros órgãos, claro, nós vamos falar dos sejusques propriamente, eles possibilitam esse acesso para solucionar a demanda de forma mais fácil. Veja que a linguagem muda, é a linguagem menos jurídica, às vezes nem uma sessão nem é falado todo direito, é falado pelos fatos, da forma de composição. E, inclusive no Sejusc, nós temos dois métodos que são muito utilizados, o Sejusc processual e o pré-processual. No caso do pré-processual, inclusive nem é necessário a existência de um processo já constituído em tramitação para que a gente alcance a solução. Então, antes mesmo de existir uma demanda judicial, tramitando perante alguns órgãos do judiciário, é possível que a parte já consiga tramitar essa demanda pré-processualmente, falando antes de ter o processo, e obter a sua solução. Então, imagina uma hipótese de uma pessoa que tem um acidente de trânsito, se envolve um acidente de trânsito na nossa cidade, ela pode buscar esses órgãos como Sejusc pré-processual, com a outra parte entrar em um acordo, solucionar a demanda, sem esperar a parte ingressar com a ação, depois já ter o prazo de contestação, audiências e tudo mais. E um movimento apenas com o Sejusc pré-processual, isso pode ser resolvido. Então, são muitas as vantagens, e quanto ao acesso à justiça, propriamente que é uma matriz constitucional, não podemos esquecer disso, ela oferta ganhos significativos. Então, só temos a ganhar com o investimento, e acho que é isso a exigência do Tribunal de Justiça, do CNJ, nesse momento, de possibilitar a ampliação desses canais para melhorar e ampliar o acesso à justiça.